Primeiro que quando a gente pensa num formato, por exemplo, de rádio ou de um programa, ainda tem espaço sim, mas para aquelas pessoas que estão procurando esse conteúdo. Por isso que, inclusive, o formato de podcast cresceu muito. Falo podcast e não videocast, que eu vou explicar certinho. Exato. Mas existe uma diferença e esses programas mais extensos, que a gente fala que passa de meia hora, por exemplo, é quando a pessoa realmente procura aquele conteúdo. Por isso que são conteúdos mais nichados. Então, por exemplo, hoje a gente está batendo um papo sobre vários aspectos, mais focado nessa parte de mídias sociais, vamos falar assim. Então, é um conteúdo para quem se interessa por esse assunto. A pessoa vai pesquisar e ela vai assistir porque faz parte do interesse dela. Ponto. Então, ainda assim tem espaço. E aí a gente consegue distribuir isso para a parte de interatividade num Spotify, num Deezer. São, né, plataformas que a gente consegue colocar, por exemplo, os nossos episódios. Ou também no YouTube. Além de, obviamente, rádio e televisão. São plataformas que a gente consegue estar usando desse conteúdo que está sendo gravado aqui agora. Agora, como transferir isso para, por exemplo, um TikTok ou para um Instagram? Aí, nesse caso, são os cortes, que estão ficando cada vez mais famosos. Então, por exemplo, a gente pega uma fala do que eu disse agora há pouco. A hora que eu falei que os videozinhos, eles têm que ter no máximo de 15 a 1 minuto. Você pega esse recorte dessa fala minha, que tem 15 segundos, por exemplo, corta no editor de vídeo e posta no Instagram. Como se fosse uma chamada. Aí a pessoa tá lá rodando o feed dela e vê esse vídeo. Putz, que conteúdo interessante. Eu quero assistir na íntegra. Aí ela procura o YouTube e aí ela assiste o conteúdo. E é assim que funciona essa interatividade e essa troca. Agora, para quem trabalha, por exemplo, muito com matéria escrita. Matéria escrita nunca vai morrer, gente. Não tem como. Porque as pessoas gostam ainda desse conteúdo. Eu sou uma pessoa que consome bastante conteúdos escritos. Eu gosto do audiovisual, sim. Não sou tanto da redação. Não seria uma área que eu, por exemplo, trabalharia. Porque eu gosto mais do audiovisual, que é uma coisa que eu me encaixo. Mas ainda assim eu consumo bastante conteúdo que é escrito para jornal, para revista, enfim. Porque eu acho que isso é importante e tem uma credibilidade muito grande ainda. Porque todo mundo hoje em dia é jornalista, todo mundo hoje em dia cria conteúdo, todo mundo é gente na internet. E às vezes os conteúdos não são da maior veracidade, vamos falar assim, não é tão certeiro. Por isso que a gente sempre tem que ter um pé atrás com tudo que a gente vê na rede social.